Boa tarde, amigos. Aqui vos fala Matheus Chibus, do canal Siqueton. Fazia já algum tempo que eu não gravava um vídeo sobre anime, né? E eu decidi gravar esse vídeo aqui a pedido de um amigo meu, cujo nome prefere não se manifestar, mas que é uma das pessoas que ajudou na minha formação, pessoa porque eu tenho um enorme carinho, pessoa muitíssimo inteligente, mas eu não vou falar o nome dele aqui. Esse vídeo eu falo sobre o anime Shoujo Kakumei Utena ou Revolutionary Guild Utena. O cartão promocional, para mais avacalhar, o cartão de animação coloca Utena La Fillette Révolutionnaire. Coloca um terceiro título em francês para mais complicar a nossa cabeça, né? Então até o título do anime é complicado. Esse anime ele é do Kunihiko Ikuhara. O Ikuhara é o diretor de Sailor Moon e de Mawaru Penguin Drum, e ele é uma das figuras mais loucas do anime, da história da indústria de anime. Então, uma vez uma pessoa, eu vi na TV Drops a seguinte descrição sintética de Shoujo Kakumei Utena. É um Versailles Nobara, é uma Sailor Moon misturado com Twin Peaks. Pode ser Versailles Nobara também misturado com Twin Peaks. E essa é uma descrição for dummies, para a pessoa que não viu, perfeita. Que é isso aí. Ao menos em relação ao enredo. É um Sailor Moon, você tem lá um shoujo, você tem uma menina, que essa menina ganha poderes, tem aventuras, né? Só que com aspectos metafísicos e espirituais envolvendo um locus. Veja que você tem ali Utena, que se passa em uma academia, né? Em um colégio para a elite. Um colégio, um desses colégios internos gigantescos, tão grandes que você não vê o que tem fora do colégio. Aquele locus, né? Locus nos termos da crítica literária, né? Nos termos da poética posterior, não da poética do Aristóteles, né? Locus para a tradução latina do Aristóteles seria outra coisa, e seria o urbis, mas naquele locus você tem uma série de acontecimentos, né? Uma série de acontecimentos estranhos, né? Uma menina chamada Tenjo Utena, encontra outra menina que é abusada pelo pessoal do conselho estudantil. E de repente ela desafia o rapaz para um duelo, para libertá-la, né? Porque ele disse que ela é propriedade dela, ela seria a noiva da Rosa. A noiva da Rosa. Ela o desafia então, e ela entra num duelo de esgrima, muito como os do Versailles Nobara, e ganha. E então a menina, que é a Ente, Himemi a Ente, passa a segui-la para onde ela vai. E ela começa a ver as visões de um príncipe misterioso chamado Dios. Dios. Veja esse nome, Dios. Então, você tem aí, ela vai enfrentar os membros do conselho estudantil pela posse da noiva da Rosa, que eles querem uma coisa que chamam de revolução. Lembre-se que estamos falando de um tributo a Versailles Nobara, em parte, Versailles Nobara e Sailor Moon.
Então, essas referências são em grande parte tiradas do Versailles Nobara, todo aquele lore relacionado a Maria Antonieta, que por sua vez Arioko Ikeda pegou do livro Maria Antonieta do Stefan Zweig, que foi quem que morou no Brasil, por sinal, né? Mas, então, todos os membros do Conselho Estudantil, quando eles falam, quando eles estão reunidos, quando começa a reunião, tem lá a cena deles falando, né? Nós somos um pássaro, nós somos um ovo. O pássaro precisa quebrar a casca do ovo, porque senão o pássaro irá morrer pela sufocação, não sei o quê, né? E o pássaro voa para Deus. Essa frase é de uma obra do Hermann Hesse chamada Demian, né? Que no caso é um romance gnóstico. Hermann Hesse é um gnóstico, ele foi membro do Monte Veritas, que digamos assim que foi o, de certo modo, o lugar de lançamento da New Age. É uma comuna sediada, salvo engano, em Lugano, na Suíça, né? Que, digamos assim, foi o início da nova era, né? E o Hermann Hesse é um gnóstico notório. O Ikuhara é um outro gnóstico notório, né? Então veja que o tema central de Utena é a gnose. Não tem para onde correr, a gnose. Esse anime lança um recurso narrativo, uma metáfora visual que vai se tornar muito presente em anime e mangá posteriores. Você tem os personagens que são importantes à situação conversando entre si em uma cena, e os demais personagens, os figurantes, são pessoas cinzentas, pessoas cinzas. Você vê a roupa deles. Em obras seguintes, em alguns outros você não vê nem a roupa, né? Só vê aquele. No Mawaru Penguin Drum do Ikuhara você vê só como se fosse um personagem estilizado, como aquele ícone que aparece no banheiro. Você tem pessoas cinzentas que elas não aparecem com rosto. Homens ou mulheres cinzentos que não aparecem com rosto. Isso é a grande maioria das pessoas. Na gnose, esses são os rílicos. Os homens que vivem segundo a carne. E essas pessoas não têm alma. No gnosticismo clássico, não tem alma. Então, se elas não têm alma, na verdade elas são apenas uma casca vazia. O que elas fazem não importa. O que elas fazem não importa. É interessante isso porque, para o gnosticismo clássico, a grande maioria das pessoas com que você fala são pessoas que elas não... aquela pessoa que ela te dá respostas idiotas, que ela é imbecil, que fala... fica do jeito assim. Essa pessoa, na verdade, não tem nada na cara. Ela não... Ela só existe no sentido de que ela está lá. Mas, na verdade, ela não tem consciência, não tem nada, é só um autômato. Então você tem lá os rílicos, que são as pessoas que estão no meio. Veja, Dios ante Utena. Essa é uma segunda camada de significado. Veja. Para explicar, aquele lugar, isso é o tipo do lugar, é um lugar em que os arquétipos ganham vida. E que, naquele lugar, a limitação, o véu que separa o mundo espiritual, o mundo dos puros espíritos, com o mundo material, aquela academia, nesse lugar, o véu é mais fino. É mais fino. Então, naquele lugar, algumas realidades terrenas
E algumas realidades celestes se misturam. Pessoas mortas voltam à vida. Arquétipos, conceitos, seres que existem no mundo da razão ganham. Lá eles têm uma maior liberdade de ação. Mas no caso, Dios e Anti não são pessoas, não são seres que existem apenas no mundo da razão. Eles são os velhos deuses. É uma camada de significado. Veja, Dios é a origem do nome Deus em latim. Mas Dios era um nome que era usado para os gregos para Zeus. E Dios era o nome que era mais usado para se referir a Zeus do que, no caso, Dios era mais usado do que Zeus. Ou seja, é o exílio dos velhos deuses. Também aquele lugar. Anti é uma corruptela de Antea. Antea é outro nome de Hera, que em latim seria Juno. Utena é uma corruptela de Atena. Ou seja, aquelas entidades que você vê ali são os velhos deuses. Os deuses da primeira era, que é a Era de Ouro. Na Era de Prata, que a grosso modo seria a Idade Média, eles viraram os arquétipos dos heróis. Foi o lugar que restou a eles. Tanto que aparece lá o Dios como um cavaleiro, né? E a Anti como... Veja, aparecem várias facas, né, que vão para ela. Seria a Stabat Mater, que é o arquétipo da Mater. Que para um gnóstico junguiano, que parece ser a linha do Ikuhara, seria de certa forma Maria. Né? Que ele é um gnóstico. Do junguiano. Né? É o arquétipo da Mater. Stabat Mater. Né? Na Idade Média, o ódio das pessoas joga várias facas contra ela. Então ele parece crer que, de certa forma, o paganismo virou esses arquétipos. Agora, mas na Terceira Era, ninguém quer mais saber dos heróis. E o que é que vai acontecer com esses velhos deuses? Eles vão tentar voltar à Primeira Era. E nisso, eles vão buscar... O veículo para esse retorno é a gnose. Existe uma série de passos na evolução do indivíduo, as várias batalhas que têm que ser cumpridas pela noiva da Ronza, para que aconteça essa revolução. Que essa revolução é uma característica da gnose ocidental, que é o quê? O evento metastático. Como diria o Eric Fegel, né? O evento metastático que vai fazer tudo voltar à era dos deuses. Primeira era. Que na verdade nem a primeira era eles querem mais. O que na verdade os deuses querem é fazer com que toda a humanidade vire os puros espíritos. A gnose. Mas, nesse processo eles não percebem os deuses. E isso aí não é uma coisa da gnose ocidental, é uma coisa da gnose oriental. Eles não percebem isso. Isso aí é um elemento já do budismo, principalmente. Eles não percebem que, na verdade, eles são demiurgos.
E eles é que são os principais obstáculos que impedem esse fluxo espiritual. Os maiores obstáculos são os próprios deuses. Eles é que são os demiurgos, eles é que são eles mesmos o obstáculo. Não é a natureza humana, não é a história, são eles mesmos. Eles são a fonte da gnose e eles são ao mesmo tempo a coisa que a gnose quer derrubar. O maior gnóstico acaba sendo o próprio demiurgo. Os próprios demiurgos, né? Você tem aquela cena, isso é mais típico da gnose oriental do que da gnose ocidental. Você tem aquela cena do Jornada para o Oeste, que o Sun Wukong ele é preso pelo Buda na sua mão. Tem até uma cena dos Cavaleiros do Zodíaco, que é o Shaka, né? No meio do com o Ikki, os Cavaleiros de Bronze lá no meio da mão dele, né? Que na verdade o Buda se tornou um novo demiurgo apenas, né? Se tornou um novo Mara, né? O Mara é um demiurgo na gnose budista, né? E veja que você tem uma sequência de passos a serem preenchidos. Esses passos são os vários movimentos da Cabala, grosso modo. Os vários movimentos da Cabala, os vários caminhos da Cabala. Nessa fase da evolução. Né? Então, você tem a rosa, que é um símbolo da transcendência. A pureza transcendente, que no caso ela foi maculada. Né? E no caso da... sim, então você tem um fim que eu não vou dizer qual é. Não vou dizer qual é. Mas eu não vou dar spoilers aqui. Né? Mas percebam que o prédio mais alto de lá é o quê? Só dar aqui uma dica para quem quiser ver. O prédio mais alto é o planetário. O planetário é o prédio mais alto da academia, né? O que faz o planetário? Tem outra coisa também, um outro elemento. Você tem como se um coro grego que é feito de várias meninas que elas falam, né? Elas fazem peças na sombra, aquele teatro das sombras, que esse teatro das sombras é realmente presciente. Isso é uma coisa que é muito óbvia, é o que? Eles são seres que eles estão além daquele mundo de ilusão em que eles se encontram. Daquele mundo de ilusão em que eles se encontram. E eles estão mandando pistas para tentar dar o conhecimento, ou seja, a gnose, para a audiência, que é o objeto imediato, e para os próprios personagens que aparecem lá, muitas vezes diegeticamente. Muitas vezes tem lá, assim, às vezes só a audiência que vê na hora a peça deles nas sombras. Né? Nós só vemos a sombra. Outras vezes é a própria audiência que ela vê lá. Os próprios personagens que eles veem lá, vão lá no teatro, eles veem na sombra. Sendo feito aqui, sempre alguma coisa que conta todo o plot. Não conta todo o plot twist. Então, você tem as 3 eras, né? E você tem a busca pela 4ª era. Que a 4ª era, no mangá que é a continuação, que foi lançada há pouco tempo, você vai ver que é a era realmente do diabo. É a era da tristeza.
Não vai ser uma era feliz, embora seja uma era necessária. Então, eu não vou entrar muito no mangá, no primeiro mangá, porque o primeiro mangá que ele foi feito ao mesmo tempo, e ele dá uma ênfase maior a essa questão dos relacionamentos e a essa parte sexual, que não é uma parte em que eu tenha muito interesse. Eu não acho que seja tão importante assim, como todo mundo fala que é a coisa mais importante de um tema. Não é um elemento muito importante, realmente. Até poderia falar aqui, mas dá spoiler, eu não quero dar spoiler. Vamos falar sobre o filme, que o filme você pode dizer que o filme ele é um macrocosmo do microcosmo que foi a série. No filme você tem uma cena final que é o quê? No filme você vê realmente o que as coisas realmente são. O filme se passa de uma perspectiva de alguns personagens que chegaram a um nível mais elevado de consciência. Eles transcenderam lá aquele véu de Maia e estão vendo que as coisas como realmente são. No fim, tem a cena em que a Utena se transforma em um carro de Fórmula 1, que é uma coisa bizarra. E ela vence um outro carro que na hora era a Shiori, né? Que é a personificação do vício. Veja, você tem o carro, primeiro esse significado de um carro vencendo o outro. Para quem conhece o budismo é uma coisa extremamente evidente. É o Mahayana, o grande veículo. O grande veículo, que é o veículo da simplicidade, é o veículo que não tem grandes planos. Na verdade é mais eficiente nessa libertação, nesse moksha, que o Hinayana, que é o pequeno veículo. Que essa foi a controvérsia, que também é conhecido como budismo Theravada. Essa foi a controvérsia entre os dois. O outro símbolo que é muito evidente é a Merkabah. Não é da Cabala, é um termo da tradição judaica, que está na Bíblia, que depois a Cabala vai se apropriar e satanizar, paganizar e satanizar, que é a carruagem de Deus, né? Carruagem do próprio Deus. Que tem lá 4 animais que são... tem lá o anjo, o leão, a águia e outro animal lá que eu não me esqueci agora qual é. Que são os 4 evangelhos, os veículos da verdade. Então, isso é a Merkabah. Então, eu dei aqui uma chave hermenêutica para o entendimento, mas o anime ainda assim é obscuríssimo. Ele é para o shoujo, que o Evangelion é para o shonen. Mas eu garanto que vocês ainda assim vão se divertir. Pois um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe o vídeo nas redes sociais, ative a sineta para receber notificações, coloque o sininho, né? Coloque o sininho. Se tiver algum dinheiro, mande no Apoia-se, né? Não sei se eu já falei isso. Seja membro do meu canal para fazer o curso de Filosofia Prática e os outros cursos. E é fundamentalmente isso. Pois um forte abraço a todos e até logo.